rainhas manipuladoras, conspiradoras, sedutoras, perseguidoras, mulheres capazes de influenciar reis, derrubar casas inteiras e mudar destinos com uma única decisão calculada. A Bíblia está cheia de mulheres marcantes. Algumas foram exemplos de coragem e fé. Outras, porém, ficaram lembradas pelo perigo que carregavam. Perigo aqui não significa força física. Significa influência, astúcia, manipulação, ambição, frieza e a capacidade de arrastar muita gente para a ruína. Neste vídeo, vamos passar por algumas das mulheres mais perigosas da Bíblia e entender por que seus nomes atravessaram séculos com tanto peso. 1. Eva. Sim, a primeira mulher da história bíblica também aparece nesta lista. Não por maldade calculada, mas pelo alcance da decisão. No Éden, Eva não era uma figura secundária. Ela estava no centro da cena em que a humanidade pisaria pela primeira vez fora da vontade de Deus. A serpente não começou com força. Começou com conversa, pergunta, distorção, dúvida. O ataque foi mental antes de ser moral. Eva viu que o fruto parecia bom, agradável e desejável para dar entendimento. Então tomou, comeu e depois entregou também a Adão. A ação foi simples, o efeito gigantesco. Vergonha, culpa, medo, separação e morte entraram na história humana a partir daquele momento. A mulher que viveu no lugar mais perfeito da Bíblia se tornou também a personagem ligada à primeira grande queda da humanidade. 2. Dálila. Dálila não aparece comandando exércitos, nem reinando sobre multidões. Ainda assim, derrubou um homem que sozinho vencia cidades inteiras. Sansão era força bruta, terror dos filisteus, um juiz temido. Mas Dalila entendeu algo que os inimigos dele já suspeitavam havia tempo. Nenhum guerreiro o venceria de frente. Para destruir Sansão, era preciso chegar perto, ganhar confiança e descobrir onde seu poder realmente estava. Dalila insistiu, pressionou, desgastou e repetiu a mesma pergunta até transformar afeto em armadilha. Foi manipulação paciente, não impulso. Quando Sansão finalmente revelou o segredo, ela o fez dormir sobre os joelhos e chamou quem pisaria no resto da história. Cortaram seus cabelos, prenderam o homem mais forte de Israel, vazaram seus olhos e o transformaram em espetáculo de humilhação nacional. Dalila não matou Sansão com espada, matou sua proteção por dentro. E há perigos mais devastadores que entram sorrindo pela porta. 3. Jezabel. Se existe um nome feminino que na Bíblia virou quase sinônimo de corrupção, perseguição e domínio destrutivo, esse nome é Jezabel. Jezabel era rainha, filha de rei, esposa de Acabe e provavelmente uma das mulheres mais politicamente perigosas de toda a Escritura. Ela não apenas adorava outros deuses. Ela promovia esse culto como política de Estado, sustentando profetas falsos e perseguindo violentamente os verdadeiros. Elias precisou fugir dela. Só isso já diz muito. Não era uma mulher de influência discreta. Era um centro ativo de intimidação. O caso da vinha de Nabote revela sua mente perfeitamente. Acabe desejou a vinha. Jezabel transformou desejo em conspiração judicial. Forjou acusações, manipulou autoridades locais, condenou um inocente e abriu espaço para que o rei tomasse o que não era dele. Mesmo após a morte de Acabe, Jezabel continuou sendo presença ameaçadora. Seu nome ainda ocupava o ambiente com medo e controle. Agora, antes de continuar, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Esse tipo de conteúdo merece alcançar mais gente. Quando Jeú veio executar juízo, Jezabel ainda se pintou e apareceu à janela como alguém que se recusava a perder a pose. Foi lançada do alto
pisoteada e devorada. A mulher que controlava reis terminou sem honra, sem beleza e sem poder algum. 4. Atalia. Muita gente conhece Jezabel, mas esquece que sua influência atravessou gerações. Atalia, sua filha, herdou mais do que sangue real. Após a morte do filho, Atalia viu uma oportunidade e fez algo que a coloca entre as figuras mais sombrias da Bíblia. Para assumir o controle de Judá, mandou exterminar a própria descendência real. Era poder acima da família, do sangue e de tudo. Não era uma disputa comum de palácio. Era uma tentativa de apagar toda a linhagem davídica para consolidar um trono tomado à força. Só um menino escapou, Joás, escondido no templo. Enquanto isso, Atalia governou por anos como se tivesse vencido definitivamente. O mais impressionante é a frieza do movimento. Não foi reação emocional. Foi cálculo. Eliminar herdeiros era eliminar ameaças futuras. Quando Joás finalmente foi revelado e coroado, Atalia gritou traição. Mas a traição real tinha começado com ela mesma. Foi retirada do templo e morta. A mulher que matou a própria casa para governar perdeu o reino no exato ponto que ignorou. 5. Herodias. No Novo Testamento, poucas mulheres aparecem com uma combinação tão direta de ambição, rancor e influência destrutiva quanto Herodias. Herodias havia deixado um casamento para viver com Herodes Antipas. João Batista denunciou publicamente a união como ilícita diante da lei. Herodes até temia João e, em algum nível, gostava de ouvi-lo. Mas Herodias não queria discussão, advertência nem constrangimento público. Ela queria silêncio, e silêncio completo. Então esperou a ocasião certa, como muitos dos personagens mais perigosos da Bíblia fazem. Num banquete, a filha de Herodias dançou, agradou Herodes e recebeu a promessa impensada de pedir o que quisesse. A pedido da mãe, ela exigiu a cabeça de João Batista num prato, e um profeta caiu por causa de intriga palaciana. Herodias não aparece empunhando arma. Ainda assim, sua influência atravessou a festa, o juramento, a vergonha pública e terminou em execução. 6. Potifar pode parecer estranho aqui, mas não estamos falando dele. Estamos falando da esposa de Potifar, uma mulher sem nome revelado. E talvez isso torne tudo ainda mais inquietante. Seu nome se perdeu, mas seu padrão continua reconhecível em qualquer época. José estava na casa, prosperando, servindo com excelência. Ela o observou, desejou e passou a convidá-lo repetidamente para deitar-se com ela. José recusou por integridade e temor a Deus. Mas a rejeição transformou desejo em fúria, e fúria em acusação falsa. Um dia, ela o agarrou pela roupa. José fugiu, deixando a veste para trás. Foi exatamente isso que ela usou contra ele. Mostrou a roupa, inverteu a história, fabricou a culpa e lançou um inocente na prisão. Uma mentira bem contada destruiu anos. Há algo especialmente perigoso nesse caso. Não é só a sedução. É a capacidade de transformar a própria culpa em narrativa convincente. 7. Mical. Mical talvez surpreenda nesta lista, porque começa ligada a Davi de forma quase romântica, mas sua história se torna amarga. Ela ajudou Davi a escapar de Saul no início, o que a coloca primeiro do lado certo do conflito e da proteção. Mas o tempo, a política e as feridas mudaram essa relação. Quando Davi voltou consolidado, o casamento já carregava distância e ressentimento. O momento decisivo vem quando Davi dança diante da arca com alegria pública, exposto, humilde e completamente entregue diante de Deus. Mical o vê da janela e o despreza no coração. Depois, o acusa com sarcasmo,
como se reverência fosse vulgaridade. O perigo dela não é o da conspiração sangrenta, mas o do desprezo corrosivo. Há pessoas que matam honra sem tocar no corpo. O texto a encerra estéril. A mulher que olhou a adoração com desprezo terminou marcada por um vazio que fala muito. 8. Safira. Safira não era rainha, nem sedutora famosa, nem figura de palácio. Ainda assim, entrou para a história por um perigo diferente. Ela aparece em Atos, ao lado de Ananias, vendendo uma propriedade e fingindo entregar tudo enquanto escondia parte do valor. Guardar parte não era o problema. O problema era mentir para parecer espiritualmente mais generosa do que realmente era. E Safira não caiu por ignorância. Pedro deixa claro que ela entrou conscientemente no mesmo acordo falso do marido. 3 horas depois da morte de Ananias, ela entra sem saber o que havia acontecido e recebe a chance de dizer a verdade. Poderia voltar atrás, poderia romper o pacto, poderia se salvar da mentira compartilhada, mas escolhe sustentar a encenação até o fim. Cai morta no mesmo instante. O perigo de Safira não estava em dominar multidões, mas em normalizar a hipocrisia sagrada. 9. A mulher estrangeira de Provérbios, ou a mulher adúltera descrita repetidamente na literatura sapiencial, também merece um lugar nesta lista. Aqui não estamos falando de uma pessoa identificada por nome, mas de um tipo de perigo que a Bíblia trata como recorrente. Ela aparece falando suave, prometendo prazer, escondendo consequências e arrastando homens ingênuos para uma queda que parece pequena no começo. Provérbios diz que seus lábios destilam mel, mas o fim é amargo. Seus pés descem à morte e seus passos ao Sheol. É uma personagem construída para mostrar como o mal nem sempre chega assustando. Às vezes chega perfumado, agradável e aparentemente inofensivo. E isso talvez una quase todas as mulheres desta lista. Nenhuma parecia perigosa da mesma forma. Cada uma feriu de um jeito. Algumas usaram beleza. Outras, posição. Outras, fala, intriga, sedução, rancor, mentira, ambição ou desprezo persistente. O que a Bíblia mostra não é apenas que existiram mulheres perigosas. Mostra que influência sem temor a Deus pode virar desastre. E o mais forte nisso tudo é que várias dessas histórias não começaram com sangue. Começaram com desejo, ego, vaidade e pequenas concessões. É assim que muita queda bíblica acontece. Não começa no colapso. Começa na conversa errada, na ambição escondida ou na mentira aceita. Se esse vídeo abriu seus olhos para detalhes que você nunca tinha percebido, compartilha com alguém, deixa o like e se inscreve no canal.